Olá pessoal! Nesse tutorial eu falo com vocês sobre a possibilidade de utilizar o PowerPoint para criar uma pequena animação. Para isso, nós precisamos levar em consideração algumas etapas. A primeira delas é criar o nosso roteiro. Qual a ideia nós pretendemos passar? Que cenário pretendemos utilizar? Os personagens, se vai haver som de fundo, áudio, balões de fala e demais elementos que juntos vão constituir a história que nós pretendemos narrar. Uma vez definido o roteiro, a gente então segue para a parte mais operacional. A gente cria a pasta para salvar os arquivos. Em seguida, salvamos os arquivos que pretendemos utilizar nessa pasta, todos os arquivos de áudio, imagem, se é alguma vinheta, algum videozinho curto que também vai fazer parte da cena. Com os arquivos salvos, nós vamos abrir o PowerPoint para realizar as edições. Terminadas as edições da nossa cena, nós geramos o arquivo final em formato de vídeo e, por fim, publicamos o vídeo no local onde pretendemos, se no YouTube, se no Drive do Google ou de algum outro serviço de e-mail, se no próprio Facebook e outras opções. Na opção que eu criei para exemplificar para vocês, eu criei o seguinte roteiro. A minha história vai ter apenas uma cena, portanto, eu utilizarei apenas um slide. Nessa história, vai haver um diálogo entre dois personagens, portanto, haverá a imagem de dois personagens. Para cada um deles será atribuído um balão de fala e eu também utilizarei os arquivos de áudio correspondentes a esses arquivos, a esses balões de fala, desculpem. Esses áudios foram gravados pelo gravador de áudio do meu celular e salvos em arquivos separados. Para o cenário, eu pretendo utilizar uma imagem de fundo, então vai haver outro arquivo de imagem além das outras duas dos personagens. E, por fim, eu preciso pensar na posição dos meus elementos conforme a história que eu pretendo contar. Em que lado da cena eles estarão, em que momento eles entram, se eles entram ou se a cena já começa com eles presentes na cena, quanto tempo eles permanecem e todas essas configurações relativas à posição e aos tempos dos elementos na cena. Então, vamos seguir para o tutorial. Então, como eu já tenho o meu roteiro criado, eu vou criar a minha pasta. Eu vou usar a área de trabalho mesmo. Clico com o botão direito, vou em Novo, Pasta. A minha pasta vai se chamar Animação PF, pois eu vou criar uma animação para contextualizar uma atividade sobre um livro do Paulo Freire. Não vai me permitir salvar porque eu já estou com essa pasta criada. Vou clicar em Não e vou deletar aquela pasta. Aqui está a minha pasta, Animação PF. Clicando 2 vezes sobre ela, aparecem para mim os arquivos que eu já armazenei dentro dessa pasta. Percebam que há 2 arquivos de áudio e 3 arquivos de imagem. E eu procurei nomear os arquivos conforme a função de cada um deles. Então, eu tenho o áudio da menina, o áudio do Paulo Freire, a imagem de fundo, a imagem da menina e a imagem do Paulo Freire. Os áudios foram gravados separadamente pelo meu celular, o gravador de áudio do meu celular. A imagem de fundo é uma fotografia que eu tirei com a câmera do meu celular, da minha mão segurando o livro aberto na página a qual eu quero usar como plano de fundo. A imagem da menina foi um desenho que eu fiz num post-it
e que eu tirei a foto desse post-it para utilizar como imagem da menina. E a imagem do Paulo Freire foi um desenho digital que eu fiz utilizando um software de edição de imagem. Então, com os arquivos já salvos em minha pasta, eu passo agora para a etapa de edições no PowerPoint. Eu vou abrir o PowerPoint, vou utilizar uma apresentação em branco, excluir esses retângulos pontilhados e vou inserir as minhas imagens. Eu posso inserir imagens deste dispositivo e busco as imagens na pasta onde eu as armazenei. Pasta Animação PF. Então, são 3 imagens. Eu vou inseri-las, posso inseri-las todas de uma vez, segurando o Ctrl e clicando sobre cada uma delas, inserir. Elas foram inseridas de forma agrupada, uma em cima da outra, porque eu as inseri de uma única vez. Basta eu arrastá-las e distribuí-las aqui no slide. A foto da minha mão segurando o livro aberto, eu quero ela como plano de fundo e quero ela também na posição horizontal. Basta eu clicar sobre ela, vir aqui nessa opção girar objeto e girar 90 para a esquerda. Pronto, ela está na posição que eu quero. Eu vou apenas agora ajustar o tamanho conforme as minhas preferências. Coloquei no tamanho pretendido. Eu vou agora fazer os ajustes na imagem da personagem da menina. Também quero colocá-la na posição girar 90 para a esquerda e quero tirar os cantos de forma que apareça apenas o post-it. Eu venho na opção cortar e faço os devidos ajustes. Agora eu vou posicioná-la conforme também as minhas preferências. Eu giro um pouco, posiciono no local em que eu quero que ela apareça. Quero ela nesse canto. Agora vou posicionar o desenho do Paulo Freire, onde eu pretendo que ele apareça. Eu quero ele nesse canto mesmo, porém eu quero ele olhando para a menina. Eu também vou utilizar a opção de girar e girar, inverter horizontalmente. Dessa maneira, ele está na posição que eu quero. Agora, eu vou inserir os balões de fala. Inserir, vou utilizar a forma balão de fala. E vou colocar os balões próximo aos personagens com os devidos textos. Nesse, eu clico com o botão direito depois de inseri-lo, editar texto e coloco o texto que eu pretendo. Ora, discutir sobre o não quero isso porque não é a fala do meu áudio. Eu preciso colocar exatamente o que eu disse no áudio. Então, bora trocar algumas ideias sobre o texto, professor PF. Faço as formatações conforme eu pretendo. Eu vou em página inicial, eu quero uma fonte mais informal. Vou utilizar a Comics. Abrir mais um pouco o balão. Formatar o balão, quero ele da cor amarela, sem contorno, quero ele preto. Essa mesma formatação eu quero dar para o balão de fala do professor Paulo Freire. Então, eu vou copiar esse balão com o Ctrl C e colar com o Ctrl V. E vou aproximar aqui, puxar
a pontinha do balão para cima. Vou editar o texto conforme a fala do áudio do Paulo Freire. Só se for agora. Esses textos são exatamente o que será dito nos áudios. Então, é muito importante que a gente siga fazendo as edições e salvando o arquivo de apresentação para que ele não se perca, caso a gente passe por alguma necessidade de interromper a edição no meio. Então, eu vou em arquivo, salvar como, vou lá na pasta onde eu estou salvando os arquivos, que está na minha área de trabalho, animação PF, vou deixar com o nome apresentação 1 mesmo e salvar. Pronto. As primeiras edições estão prontas. Agora, eu preciso inserir os áudios. Opção inserir áudio do meu PC, pois os áudios já estão salvos aqui. Perceba que a janela já abriu para mim na pasta onde os meus arquivos estão. Eu vou inserir o áudio da menina, colocá-lo aqui, posicioná-lo aqui. Vou inserir também o áudio do Paulo Freire. Áudio do meu PC, áudio PF, inserir. Eu vou posicioná-lo mais ou menos aqui. Esses símbolos demonstram que nós inserimos arquivos de áudio. É importante que, ao clicar sobre eles, nós marquemos essa opção ocultar durante a apresentação, de modo que eles não apareçam quando a apresentação estiver sendo processada. Então, eu clico aqui, marquei. Esse aqui ainda não está marcado. Clico nele, ocultar durante a apresentação. Agora, eu estou com todos os elementos que eu pretendo utilizar na minha animação presentes no meu slide. Porém, eles não estão animados. Basta eu clicar na opção Animações para verificar como está. Eu venho em Painel de Animação, de modo que apareça essa opção aqui do lado direito da tela e peço para reproduzir para que a gente possa ver como está. Bora trocar algumas ideias sobre o seu texto, professor PF? Só se for agora. Com essa reprodução, nós conseguimos observar que não tem nada animado, apenas os áudios e as imagens. E a característica da animação é atribuir movimento, vida, animação a um elemento que na sua origem ele não tem essa animação. Então nós vamos criar essas animações agora. Primeiro eu tenho que ter em mente o que eu pretendo. Eu não quero que a imagem de fundo se mova, ela vai permanecer estática ao longo de toda a animação. E também não quero que a imagem do Paulo Freire se mexa. A animação vai iniciar com a imagem de fundo e a imagem do Paulo Freire já presentes na cena. Então, a primeira animação que eu preciso criar é a da personagem que está no post-it. Eu quero que ela entre junto com o balão de fala dela e o áudio que corresponde à fala. Então, eu preciso clicar sobre esse elemento que eu quero animar e vou atribuir a ele a animação pretendida. Se observarmos aqui na linha de animação, ela está com opção nenhuma. Eu vou atribuir a animação surgir. Só que eu quero que ela surja da esquerda. Basta eu clicar em opções de efeito, clicar na opção da esquerda, de modo que ela venha da esquerda. Outra opção muito importante que eu preciso selecionar é aqui, em iniciar, eu preciso selecionar a opção com o anterior. Percebam que a imagem está
no final da lista de elementos. Eu preciso clicar sobre ela e puxá-la para cima, para o início da lista, porque será o primeiro elemento a ser animado na cena. Junto com essa imagem, eu quero que entre também o balão de fala da menina, que, se nós observarmos na linha de animação, não tem nenhuma animação. Eu vou atribuir a mesma animação surgir, porém eu quero agora que a opção de efeito seja do canto esquerdo superior. E eu quero que essa fala também não dependa de clique do mouse, afinal será um vídeo. Então eu preciso utilizar a opção com o anterior. E ela também foi para o final da lista. Eu preciso arrastá-la para baixo da imagem, para que ela acompanhe a imagem. Dessa forma, a minha imagem da garota será a primeira animação da cena, junto com o balão de fala da personagem. E eu quero que também entre o quê? O áudio da menina. O áudio já está aqui. Porém, se observarmos aqui na opção iniciar, ele está dependendo de clique. Eu preciso clicar também na opção com o anterior, de modo que ele acompanhe esses elementos. Quais? O balão de fala da menina e a imagem da menina. Apenas após a entrada do post-it da menina com o seu balão de fala e o respectivo áudio, é que eu quero que entre o balão de fala do professor Paulo Freire junto com o áudio dele. Então, eu vou inserir uma animação nesse balão de fala, que até então está com nenhuma animação. Vou utilizar a mesma animação surgir. Posso deixar nessa direção que ele está mesmo de baixo. Uso o mesmo efeito aqui no intervalo de com o anterior, porém, não é com qualquer anterior. Esse anterior é junto com o áudio do Paulo Freire que está aqui. Esse áudio do Paulo Freire, ele não pode vir junto com o áudio da menina. Ele tem que vir após o áudio da menina. Ele precisa esperar ela falar para responder ela. Então, eu vou clicar aqui para selecioná-lo. E lá na opção iniciar ou aqui nessa setinha do lado, eu posso colocar após o anterior, certo? Então, vamos entender como ficou o nosso painel de animação. Nós temos aqui a imagem da menina entrando primeiro, junto com o balão de fala e o áudio dela. Depois disso, vem o áudio do Paulo Freire junto com o balão de fala dele. Vamos ver como ficou. É só clicar em reproduzir a partir do início, né? Eu preciso selecionar aqui no início da linha do tempo e pedir para reproduzir a partir daqui. Vamos ver como ficou, se está de acordo ou se precisa fazer algum ajuste. Bora trocar algumas ideias sobre o seu texto, professor PF? Só se for agora. Eu percebi que o texto que eu coloquei aqui não está igual ao do áudio, faltou a palavra seu. Faço os ajustes, salvo, vamos ver se está tudo certinho. Bora trocar algumas ideias sobre o seu texto, professor PF? Só se for agora. Ok, a minha animação está conforme eu pretendo. Uma vez feitos os ajustes, as correções, e visto que o arquivo já está conforme eu pretendo, arquivo, salvar como, nós vamos lá na pasta onde ele está. Agora, eu preciso salvar esse arquivo em outro formato. Eu posso manter o mesmo nome ou modificá-lo. Agora eu vou colocar animação final. É bom que no arquivo final não tenha nenhum caractere especial no nome. E no tipo, eu utilizo a opção Vídeo MPEG 4. Salvar. Aqui
barra de processamento mostra para nós o arquivo sendo processado em formato de vídeo. Vamos aguardar. Terminou. Posso fechar. Aqui na minha pasta, animação PF, que é onde eu estou salvando os arquivos, percebam que tem o arquivo da apresentação, que é onde a gente estava editando a animação, e agora tem também o arquivo de vídeo, que não me permite mais edições. Basta clicar sobre ele e ver como ficou. Bora trocar algumas ideias sobre o seu texto, professor PF? Só se for agora. Bora trocar algumas ideias sobre o seu texto, professor PF? Só se for agora. Ok, a animação está conforme eu pretendia. O próximo passo agora é compartilhar a produção. Por meio do Facebook, por meio do YouTube, por meio do Drive, do Google, as diferentes opções que você pretende compartilhar. Por meio do YouTube, basta ter uma conta no YouTube para subir o vídeo. O Facebook, o processo é o mesmo de postar uma imagem. Para as pessoas que não pretendem utilizar nenhuma dessas primeiras opções e queiram utilizar o Google Drive, basta fazer o seguinte: eu vou fechar o meu. Você entra na sua conta de e-mail, clica aqui do lado direito superior da tela na opção Drive e você vai ter acesso ao seu Drive. Você vai na opção Novo e Upload de arquivos e vai buscar o seu arquivo onde ele estiver na sua máquina. Por exemplo, o meu está na área de trabalho, a pasta Animação PF, e o meu vídeo é o Animação Final. É o vídeo já no formato final que eu pretendo compartilhar. Eu clico 2 vezes sobre ele e aguardo o Google Drive fazer o upload completo do arquivo. Quando esse arquivo já estiver disponível, ele vai aparecer aqui na sua relação de arquivos upados, né? De arquivos que foram compartilhados no seu Drive. Deixa eu encontrar o meu aqui, que eu acabei de postar. Percebam que ele está aqui agora, já aparece uma prévia do vídeo, com o título que eu dei para o arquivo. Eu preciso gerar um link passível de ser visualizado por outras pessoas. Basta eu clicar com o botão direito, opção Gerar link compartilhável, e aqui, nessa opção, eu preciso colocar qualquer pessoa com link pode ler. E eu copio esse endereço e compartilho com quem eu desejar. Se por meio do Facebook, WhatsApp, e-mail, por exemplo. Se eu pretender levar para o Facebook, é só eu colar o endereço dele aqui. Será gerada uma prévia do vídeo aqui e basta publicar. Percebam que se vocês acessarem o vídeo por aqui, ele vai funcionar normalmente. Bora trocar algumas ideias sobre o seu texto, professor PF? Só se for agora. E assim, o nosso trabalho está finalizado. Espero ter ajudado, pessoal. Até a próxima!